Fala pessoal, beleza? Emanuel aqui, sejam bem-vindos ao Litera Science. Hoje, um vídeo um pouco diferente aqui para vocês, mais um pouco de ciência. Você sabe que eu gosto de intercalar aqui um pouco de livros, do que eu ando lendo, um pouco sobre ciência, para a gente conseguir, de certa forma, aí, trazer cada vez mais perto a ciência para perto da população. Hoje, pessoal, eu vim trazer aqui para vocês um vídeo muito meu dia a dia, assim, de que é sobre leitura de artigos. Então a gente está sempre lendo livros, eu trago aqui para vocês livros que eu leio, mas também eu, fazendo doutorado, aí vivendo essa vida acadêmica, a gente todos os dias está lendo artigos científicos. E eu queria trazer para vocês dicas de como eu faço essa leitura de artigos de forma eficiente, porque é muita coisa sendo publicada sempre, é muito artigo que a gente lê, então coisas que me facilitam para eu guardar as informações desse artigo que eu estou lendo, para me ajudar no estudo e também para ser um processo mais eficiente possível. Bom, pessoal, aqui hoje eu já estava aqui com um artigo, que não é todo o artigo que eu imprimo para ler, mas de vez em quando eu imprimo um para pegar na mão aqui, e fazer leitura. Então eu tenho aqui um artigo da minha área, então é um artigo publicado na revista Physical Therapy in Sports, que está aqui, para eu fazer a leitura. E como que eu separo esse processo de realizar a leitura? A primeira coisa muito importante que a gente tem que pensar, o que a gente faz no momento que a gente pega um artigo para ler, é ver qual é essa revista, onde que esse artigo foi publicado. Tá? Isso não parece importante, mas ele é muito importante, porque a gente já falou aqui, vou deixar linkado aqui o vídeo que eu falo sobre conhecimento científico, que de certa forma é muito importante ser uma revista de alto impacto, seja uma revista que está sendo entregue, que está sendo reconhecida dentro da comunidade científica, para te realmente ler um artigo de que parece, a princípio, ele passou por uma boa revisão por pares, ele está estando uma boa revista. Depois que tu viu qual é a revista, viu, é uma revista legal, obviamente tu vai olhar qual é o ano que foi publicado. Não que isso seja um problema, mas como todo dia está sendo publicado muita coisa, a gente dá preferência, quando a gente fala principalmente de avanços científicos, de artigos mais novos, Porque se eu pegar um artigo, exceto os clássicos, aqueles artigos clássicos, mas se eu pegar um artigo que foi publicado, que não é clássico, que foi publicado, sei lá, 10 anos atrás, talvez, eu não estou falando aqui obrigatoriamente, mas talvez já tenha outro artigo ali refutando ele, ou confirmando ele, ou trazendo novidades sobre aquele assunto. Então a gente sempre tenta o mais recente possível. Esse aqui, por exemplo, que eu estou aqui, foi recém-publicado, agora em 2020, nesse mês mesmo. E daí eu já imprimi para ler, para me atualizar. Bom, eu separo algumas perguntas sempre quando eu vou ler o artigo. Porque o que acontece? Quando a gente acha o artigo, ou a gente recebe no nosso e-mail um artigo para ler, normalmente as revistas têm, todas as revistas têm o resumo desse artigo liberado. Então tu lê ali o título do artigo, parece legal, é um título que me interessa. Daí tu lê o resumo e, gostei desse resumo, estou curioso para saber mais. Daí tu vai lá conseguir o PDF para ler esse artigo. E isso é muito importante, gente, porque eu vejo muita gente lendo só o resumo do artigo, lê o resumo ali e já sai citando, já sai falando daquele artigo como se tivesse lido aquele artigo. Na verdade, o resumo, por mais que seja uma parte importante do trabalho, o resumo ele é como se fosse uma propaganda do teu artigo. O autor fez uma propaganda ali do artigo, mostrou o que ele fez e tal, mas se tu não lê o resto do artigo, é muito difícil tu realmente conhecer aquele artigo, certo? Poder utilizar ele para divulgar, para sair falando por aí, para utilizar nos teus trabalhos, para utilizar nas tuas aulas. Então é muito importante a leitura do artigo completo. Pense que o título do trabalho e o resumo é o que normalmente nas revistas que não são open access, ficam abertas, ela é como se fosse a roupa, a capa, digamos assim, tu comprou um aparelho novo. Então a caixa desse aparelho, a caixa desse aparelho é o resumo. Então tu olha para essa caixa e fala assim, que bonito. A mesma coisa de um livro. O livro tem ali a capa, você fala, uma capa bonita, ou o título legal, ele tem ali atrás uma sinopse legal, só que se tu lê só isso, tu não consegue dizer que tu leu aquele livro, não é suficiente, tu tem que abrir o livro e ler ele completo. Mas aí para facilitar essa leitura, o que eu tento fazer uma leitura para tentar responder por que acontece? Porque eu separo essas perguntas. Porque às vezes a gente lê todo um artigo e acaba o artigo sem entender nada.
Então, o objetivo de ler o artigo é basicamente eu responder essa. A primeira pergunta que eu tento responder para mim, né, e às vezes até eu faço um fichamento, né, eu escrevo em algum lugar para tentar facilitar o meu entendimento, é o que eles queriam responder. Qual é a pergunta da literatura, qual é a dúvida que eles queriam responder. Para saber isso, normalmente eu olho o objetivo daquele estudo. Eu vou lá e olho qual era o objetivo deles com aquele estudo. E normalmente, né, esse objetivo do estudo não é uma obrigatoriedade isso, tá? Não é em todos os artigos que isso acontece. Mas na maioria dos artigos, principalmente da área da saúde, né, de boas revistas, acontece o seguinte. Quando for ler o artigo, ao final da introdução, né, então eles acabam normalmente a introdução, porque o que acontece? A introdução tudo vai trazendo um assunto, vai mostrando, ó, existe um problema que é este, e ao final tu diz, bom, então eu quero responder essa pergunta. Então, normalmente ao final do trabalho, tem aqui, ó, eles trazem a seguinte frase. Portanto, né, a nossa proposta, o nosso objetivo é responder isso, o nosso objetivo é avaliar tal coisa. Então, normalmente, eu já sei que no final da introdução eu vou ter essa pergunta. Então, se eu li o artigo e não entendi ainda, eu procuro lá exatamente, né, no final da introdução, tento achar. Se o artigo não deixa claro qual é a pergunta deles, ele já é um problema. É provavelmente um artigo que tem problema, tá? Então, eu já sugiro que você repense sobre esse artigo. Bom, você achou ali qual é a pergunta, você tá bem claro o que eles querem responder, e daí é muito interessante você pensar assim, como eles fizeram para responder aquela pergunta? Ou seja, qual foram as ferramentas que eles utilizaram para responder aquela pergunta? Tá? Isso, se tu é uma pessoa já da área, né, mais acostumado, muitas vezes tu vai fazer essa parte muito rápida. Porque tu vai ver, bom, eles utilizaram esse equipamento que eu já conheço, né, tu vai fazer uma leitura dinâmica disso e vai para a próxima pergunta, que é uma das principais. Né? Então, quando eu digo o que eles fizeram para encontrar, para responder essa pergunta, né, é a metodologia que eles utilizaram, os materiais, quais foram os métodos, como eles analisaram esses dados. E vejam que essas perguntas que eu estou colocando não necessariamente precisa ser nessa ordem, tá, pessoal? A gente pode começar em ordens diferentes. Eu estou botando aqui nessa ordem, mas não é uma regra nessa ordem. Depois, uma pergunta muito importante é quais foram os achados deles? Então, quais são os principais resultados sobre essa pergunta? Então, vamos lá. Eles tinham o objetivo de ver, nesse caso aqui, o objetivo deles, ó, então eu vou usar o meu exemplo que está aqui, ó. Então, o objetivo desse estudo é analisar a relação entre descritores de desempenho, variáveis sociodemográficas e a ecogenicidade de tendões de pessoas assintomáticas. Tá? Então, eu tenho esse objetivo, né? Eles queriam fazer essa análise, né? Eles queriam verificar exatamente isso, e eu tenho que ir lá procurar. Bom, nos resultados deles, eles têm que me responder isso. O que eles acharam disso? Beleza, eu olhei lá os resultados, né? Já vi. Muitas vezes o resultado de bons artigos vão ter boas figuras que vão facilitar isso para nós, isso é importante. E depois que tu deu uma olhada nos resultados ali, e outra, uma dica também legal, quando a gente quer responder essa pergunta de que é o que eles acharam, o que eles encontraram, né, de resultados, em alguns artigos, né, também isso não é uma regra, mas a maioria deles, nas primeiras frases da discussão, né, então vejam, até tem figuras tudo para ajudar nos resultados, mas na primeira frase da discussão do artigo, normalmente, né, ou boa parte dos artigos que tem uma boa redação, eles vão iniciar esse parágrafo relembrando o leitor qual era a pergunta deles, qual era o objetivo deles fazer isso, e já trazendo os principais resultados. E daí facilita muito para a vida do leitor. Porque se tu lê os resultados e alguma coisa ficou clara, tu vem aqui ver o que eles trouxeram. Então eles encontraram, né, tais resultados. Pô, interessante. Então significa que, né, é muito importante que no início da discussão ali eles tragam esse panorama do que eles encontraram, ou, né, relembrem o leitor disso para facilitar a vida do leitor. Bom, mas beleza. Não interessa se tu encontrou isso no início da discussão ou se tu leu os resultados e conseguiu responder essa pergunta, que é quais foram os principais achados dele, desses autores, né, desse artigo. E daí tem a última pergunta, que talvez é a pergunta fundamental. Qual foi a resposta dos autores para a pergunta inicial deles lá?
Então, se a pergunta deles era ver se o x é melhor que o y, a resposta deles tem que ser é melhor ou não é melhor. Ou seja, a conclusão deles. Eles precisam concluir isso. Tá? Se um artigo conclui outra coisa, é um problema. Então, eles têm que concluir com base naquilo que eles queriam perguntar. Não adianta eles perguntar se o x é maior do que o y e responder que o x é mais bonito que o y. Não, mas eu não queria. A tua pergunta inicial não era essa. Né? Tu tem que responder com base naquilo que ele estava perguntando. Né? Isso é a forma como eu faço para facilitar a minha leitura dos artigos. Então eu tento aí, são 4 perguntas, né, que eu separo para responder nos artigos. Se eu conseguir responder essas 4 perguntas, né, então eu dou como finalizada a leitura do artigo. Isso funciona, né, muito bem para mim. Talvez para outras pessoas não funcione. Mas eu trago aqui como uma dica, então, para quem quiser utilizar. Eu acho que é uma boa dica para facilitar a tua leitura. E, obviamente, gente, depois que tu fez essa leitura quase dinâmica respondendo essas perguntas, e tu pode responder essas perguntas tanto lendo de forma dinâmica o artigo, quanto, né, lendo tudo e depois respondendo. Não tem problema. Mas é muito importante que em um momento tu pare e leia aquele artigo completo. Para ver se não tem outros problemas, vai buscar problemas para ver se realmente é aquilo que tem. Se, né, tu respondeu todas as perguntas e, pô, que legal, né? Tá tudo claro. Tu dá mais uma olhada para ver as limitações deles, tu vai procurar outras coisas, tu vai ler de forma completa aquele artigo. Certo, pessoal? Mas, obviamente, que é o que eu faço, né? Uma dica para vocês. Deixa aqui se vocês têm alguma metodologia de como vocês fazem para ler os artigos de vocês, para estudar, né, algum assunto, certo? Eu faço isso, eu quero saber como que vocês fazem. Eu espero que vocês tenham gostado desse livro. Não esqueçam que o melhor livro é aquele que é lido também, né? O melhor artigo é aquele que é lido também, né? Não adianta um monte de artigo e não ler. Então, leiam, deixem seus comentários aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o joinha e até mais. Tchau!